O Direito e Literatura está de volta, a cultura da vingança, esse é o tema do programa de hoje aqui no estúdio. Temos 3 da nossa lista de convidados para nos ajudar a entender um pouco melhor esse assunto. No programa de hoje estamos debatendo, como disse, a cultura da vingança, e o Marshall terminava o primeiro bloco falando sobre Electra, irmã de Orestes, filho de Agamenon e de Clitemnestra, e que, bom, e aí, de Sófocles esse? Bom, tema central, como disse, é a reivindicação da honra e temas associados, porque aí também há status quo, os privilégios do poder. Se trata de uma trama em uma família nobre, a família de Agamenon, o comandante grego em Troia, que ao retornar é surpreendido por uma tocaia, por uma armadilha, arapuca da sua esposa Clitemnestra, é assassinado numa banheira, com machadadas, preso numa rede, e Clitemnestra toma o poder e afasta a ameaça imediata a essa situação nova, que é o filho Orestes, que poderia reivindicar a honra do pai. Então ele é exilado, vai para Fócida, longe de Micenas, onde se passa miticamente a trama de Agamenon. E Orestes é criado no exílio e fica no palácio, criado em grande adversidade, 2 filhas remanescentes, Crisótemis e Electra. Uma terceira filha, Ifigênia, foi sacrificada por Agamenon por causa da guerra. Na véspera do embarque a Troia. Haviam cessado os ventos, Ártemis reivindica o sacrifício de Ifigênia, Agamenon o realiza. E esse é o pretexto, ou a justificativa, ou a explicação que dá a Clitemnestra para a sua vingança de Agamenon. Essa é a vingança 1. A vingança 1. Argumento 1, digamos. Que nunca é a 1, né? O mito ele é uma genealogia aberta. E aí vem a vingança dos 2. Então ela diz isso, né? Tu mataste minha filha, agora tu paga por isso. Isso. Na verdade, ela toma o poder. Conquista o poder ao retorno dele. E conquista o poder muito antes dele retornar, porque ela já está no poder quando ele volta, né? 9 anos no estrangeiro, não é para menos. Né? Bom, então, passado um certo tempo, as crianças crescem, Electra, Orestes, né? E chega o momento da vingança. Então, disso trata a tragédia que nos interessa. Cabe dizer que essa trama ela está na única trilogia temática remanescente. Temática porque segue a mesma sequência de eventos, né, em 3 tragédias, que é a Oresteia de Ésquilo. Na Oresteia de Ésquilo nós temos o Agamenon, que conta o episódio que eu acabo de descrever. A segunda, que é as Coéforas, coé é o vaso de verter libações, então é o cenário de oferendas diante de uma tumba heróica, onde se dá o nó da ação entre Orestes e Electra. E a terceira, que é as Eumênides, que é o julgamento de Orestes, depois a vingança feita, enfim, que é uma outra situação jurídica que a gente já comentou em outro momento. Já aqui, comentamos. Né? Então, as Coéforas, que é a tragédia central, trata exatamente da vingança. E nós temos ali um documento precioso, porque temos a versão do Ésquilo, que é um poeta mais teológico e arcaico, ligado à gênese da democracia, o temor da tirania e uma visão muito sagrada do mundo, uma cosmovisão assim, hierática, né? E a versão do Sófocles e a do Eurípides. E elas variam de linguagem dentro da mesma trama. Então, o leitor, comparando as 3, vê qual é a nuance de reflexão, de ideologia, de afeto, de estética que aparece nas tragédias. A de Sófocles pega o momento em que Orestes retorna a Micenas dissimulado. E ali encontra uma Electra já desesperada porque chegou antes dele uma notícia de que ele havia morrido. Parte da trama de vingança armada por Orestes. Então a Electra está desconsolada e desesperada, pretende ela própria realizar a vingança do irmão. É outro personagem do Sófocles, uma mulher com espírito heróico como Antígona. Uma mulher que assume o protagonismo numa reivindicação de honra familiar, de direito, vindicativa. Então, ela, para isso, enfrenta a irmã, que é muito dócil, muito doméstica, a Crisótemis. E esse enfrentamento, Lênio, ouvintes, colegas, Henriette, Mário, é um enfrentamento totalmente jurídico. É como se tivesse um argumento judiciário. A Crisótemis, convidada por Electra para participar da vingança, declina por, enfim, comodismo, por se conformar àquela realidade, por temor da ousadia de uma mulher de Electra. E a Electra, então, faz um argumento jurídico.
Diz assim, tu queres que eu me curve ao teu direito? Sim, só para tem que concluir aí. Para fazer o bloco, né? Que tenho mais direitos aqui, não quero a vingança dos colegas também, contra o meu excesso retórico, né? Mas enfim. E aí então a Electra diz assim, sim, mas nem sempre o direito consegue esclarecer tudo que é possível. E eu não vou seguir as tuas regras do teu direito. Então, ali nós vemos esse embate, que eu vi em Hatch, nós estávamos comentando antes, né? Entre direito e vingança. Em que medida a punição é a versão jurídica da vingança e ambas se equivalem, ou são forças judiciárias antagônicas? E a reflexão que o Sófocles inaugura nesse tema. Sim, qual é a questão que está por trás? Qual é a questão? Ora, em todas essas cenas, em todas essas tragédias, nós vemos uma tragédia da vingança, mas por trás é uma tragédia do desejo. De que forma? Veja, se nós pegamos o Tonho no Abril Despedaçado, quando ele realiza o ato de vingança, é que ele pode assumir a sua posição masculina. A mesma coisa o George, a mesma coisa Hamlet, Édipo, ou seja, a honra do sujeito implica uma passagem que tem como ponto nevrálgico se enfrentar com o ódio. Não se esquivar do ódio que essa situação surge. É somente passando por este ódio que o sujeito pode aceder ao seu desejo. Assim, Electra, né? A gente poderia formular o seguinte: desejamos sempre aquilo que não temos, com a condição de podermos odiar aquele que nos priva do que supunhamos ter. Né? Ou seja, isso é o núcleo do Édipo. Né? O ódio, aquele que supostamente nos priva. O enfrentamento deste ódio, que implica a vingança, se o sujeito faz a economia deste ódio, ele não vai aceder ao desejo. E essa questão é atualíssima. Por quê? Nós vemos uma cultura em que o ódio não pode circular, não pode haver ódio. Né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, qual é o drama do Chapeuzinho Vermelho? É o mesmo. Ou seja, o lobo mau, Chapeuzinho Vermelho tem ódio do lobo mau e quer destruir o lobo mau. E o lobo mau é perigoso, precisa ser destruído. Né? E só então que o sujeito pode dar o passo seguinte. É Chapeuzinho Vermelho, todas essas histórias. Isso é Édipo. Na verdade, também é pensar do ponto de vista político, né, de que há uma violência de todos contra todos. Né? E de que essa questão do desejo é a forma como o sujeito se impõe. Né? Isso que o Mário falava. Né? Mas vingar-se é punir. É, de alguma forma, também punir. É reclamar, de novo, eu estar numa posição de sujeito. É recuperar a minha dignidade. Ou a dignidade daquele que foi ofendido, daquele crime que foi praticado. Mas quando a gente pensa nessa vingança que está presente nos gregos, e aí os Atridas são significativos disso, né? É sempre uma vingança sobre a outra. Né? Ciclos de vinganças. É uma economia da vingança que não cessa. Não vai terminar nunca. Sim. Assim como não vai terminar nunca o desejo no homem de suplantar o outro. A ideia, a guerra, né, ou a luta, ou o conflito é o pai de todas as coisas. Mas aí não vem exatamente o papel do direito e das instituições em tentar controlar isso, assim como o superego vai tentar controlar os seus desejos, os seus ímpetos, Sim, o Estado vai ser o modo, via instituições, que substituem, por exemplo, ao invés da vingança, quem vai punir não vai ser você, vai ser alguém que pune por você. Sim, não a vingança privada. Mas né? não a vingança. Mas isso tem funcionado ou... É que isso mediante a constituição de um novo sujeito, que não é mais o sujeito honorífico. Ou seja, para nossos gaudérios. E por todo o âmbito do direito movido pela ideia de honra, e vamos lembrar, o Brasil foi presidido por esse critério por muito tempo. Doca Street foi absolvido com que critério? Né? Há muitos anos atrás, as mulheres eram mortas e os homens absolvidos
por legítima defesa de sua honra, que no Fez fundo era foi vingança caso por célebre, ter... né? Década de 70, acho que foi aquilo, né? Sim, e havia, isso era muito comum. Muito comum no Rio Grande, então. É. O Eu já Estado perdi- reivindica para si eu essa... perdi júri, quer dizer, perdi júri quando eu era promotor de justiça no interior com a tese e não consegui suplantar. Da legítima defesa da honra. Como promotor, fiz de tudo, porque estava claríssimo o assassinato e a comunidade disse não, porque ele lavou a sua honra com sangue. Que dureza isso. Agora, sangue, isso não com faz sangue. tanto Então, tempo. assim, a noção de honra e a de vingança são completamente correlatas, né? Atuam conjuntamente. Agora, para o Estado dissolver isso, ele tem que criar uma nova antropologia, um outro sujeito que aceite que a identidade dele vai ser criada juridicamente, politicamente. E vai abrir mão desse vínculo fortíssimo do sangue, da paixão, de uma individualidade heróica. E aí que está a tensão possível que a isso, gente mas- É que aí tem uma transformação. Primeiro, que é indispensável que o ódio seja dirigido. Hoje a gente vê muitas pessoas dizendo eu odeio, e não diz a quem. Então, esse ódio que não tem endereçamento, esse é terrível. Esse é um ódio sem saída. Agora, quando o ódio é dirigido, alguma coisa é possível, né? Em segundo lugar, se introduzir uma diferença, seja entre os gregos, seja na tradição cristã, uma diferença entre o sacrifício sangrento e o sacrifício sem sangue, né? Cruento, incruento, né? Então, essa passagem, como ela se deu, ela é importantíssima. Os gregos nos mostram isso, como Marshall nos ilustrou bem, em todas as tragédias gregas, em Eurípides, em Ésquilo, etc. Então, esse é um fato. E outro fato... Vou deixar o outro fato. Vamos esqueça, adiante. Porque o Direito e Literatura faz mais um intervalo e na volta a nossa discussão, é claro, prossegue e vamos continuar falando sobre a cultura da vingança e seus confrontos com o direito moderno. Qual é o papel do direito? Bom, não saia daí que a gente vai tentar responder aqui a pouco.